Olá, meus irmãos, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra e Estudos Bíblicos. Hoje, com a bondade de Deus, iremos estudar juntos uma porção da santa e bendita Palavra do Senhor. E mais uma vez eu peço a vocês para que deixem o seu like, não esqueçam de ativar o sininho de notificações e, por favor, se inscreva no canal, e assim nós possamos crescer juntos com a graça do Senhor Deus. O texto a ser comentado, a ser lido e comentado hoje está contido no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. Por favor, nos acompanhe de sua Bíblia, pode ser ou a Bíblia impressa ou no celular, não importa, né? Mas nos acompanhe com a graça do Senhor. Então, o versículo 10 do capítulo 13 do Evangelho de Lucas diz assim: Ensinava no sábado em uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende ou tira da manjedoura ou do curral cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as obras gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Então, amados, o Senhor Jesus, ele estava ensinando em uma sinagoga, diz o texto. E nesse período, algumas sinagogas já haviam fechado as portas para o Senhor Jesus. Esta aqui, até este momento, foi permitido o Senhor Jesus ministrar seus santos e gloriosos ensinamentos. Não sabemos se depois dessa cura efetuada, o Senhor Jesus foi para ele facultada a oportunidade de ensinar novamente nessa sinagoga. Porque cada vez que ele ensinava na sinagoga, as suas ministrações traziam confrontos entre ele e os príncipes, os principais das sinagogas, pois as ministrações dele confrontavam as ministrações enfadonhas, sem vida dos religiosos daquela época. Eles ministravam a lei de Moisés. A lei de Moisés é a lei do Senhor, né? Boa, maravilhosa, veio do Senhor. O Senhor entregou a seu servo Moisés para ministrar o coração do povo de Israel no deserto. Então, era maravilhosa. Só que essas ministrações, ao longo do tempo, elas foram sendo carregadas de tradições impostas pelos doutores da lei. E então, em uma dessas tradições, é que ninguém, nem mesmo uma cura, poderia ser efetuada no dia de sábado. E então,
E é neste contexto que nós encontramos o Senhor Jesus nessa sinagoga. E então ele estava ministrando. E diz o texto que durante a ministração do Senhor Jesus, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Ou seja, esta mulher, ela era doente e a sua doença não ocorria de ordem natural. Esta doença não veio sobre ela de uma forma, de uma herança adâmica, mas era uma enfermidade imposta por um espírito das trevas. E havia já 18 anos que ela padecia com essa enfermidade. E essa enfermidade fazia ela andar curvada. E ela não podia, de maneira nenhuma, se endireitar. Não sabemos nem se ela conseguia se assentar. Não sabemos nem a forma que ela conseguia se deitar. Nós sabemos que era muito aflitivo. Certamente era uma posição muito aflitiva para ela e dolorosa. Porque a enfermidade nunca é agradável, seja ela de qual ordem for. Embora que alguns acreditem que toda enfermidade vem das hostes malignas, vem de Satanás, mas na verdade a Bíblia nos mostra que a enfermidade ela vem por ordem adâmica, ou seja, herança adâmica. Foi quando, depois da desobediência dos nossos pais adâmicos, além de passar a usufruir de seu sustento com o suor do seu rosto, o Senhor Deus disse para eles que espinhos e cardos, abrolhos, atravessariam os seus caminhos. E então, esses espinhos e cardos, uma parte deles, além das aflições da jornada da vida que passou a fazer parte da existência humana, veio com elas as enfermidades. E então as enfermidades ocorrem de uma forma adâmica, também ocorre de uma forma advinda da lei da semeadura. Por exemplo, a pessoa que come muito sal durante a sua vida, quando chega a certa idade, certamente ele vai ficar hipertenso. A pessoa também que come muito açúcar durante a sua vida, certamente, em certa parte da sua vida, ela vai ficar com glicose alta. Não significa que todos que são hipertensos, não significa que todos que têm glicose alta estão vivendo a lei da semeadura. Não, algumas vêm por questões de genética mesmo. Há pessoas que nunca foram adeptas do exagero do sal ou do exagero do açúcar e são hipertensos, são diabéticos. Mas em alguns casos também há a lei da semeadura. Principalmente quando nós chegamos a certa idade, então essa herança adâmica vai se acentuando em nossa vida. Mas na questão da mulher que estava no culto aqui, ministrado pelo Senhor Jesus, a enfermidade dela era de ordem espiritual mesmo. E há a questão também da enfermidade que é permitida por Deus para a glória dele. Aí pode parecer até assim, um escândalo para alguns, mas não, é Bíblia. A Bíblia nos ensina, aqui no capítulo 10, no capítulo 9 do Evangelho escrito por João, o cego de nascença, o capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: passando Jesus, via um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Porque, na verdade, havia também uma crença, os judeus, uma parte dos judeus acreditavam que toda pessoa que adoecia ou então nascesse com uma deficiência física, ou durante a sua vida era acometida por uma deficiência física, eles acreditavam que tal pessoa estava em desagrado com Deus.
era um pecado, era um estado pecaminoso, por isso a pessoa era um deficiente. E nessa crença, nessa atitude, então, muitas das vezes, a misericórdia e o amor pelo próximo, pelo aquele que sofria, pelo aquele que estava padecendo pela enfermidade ou pela deficiência, não era exercido, porque, afinal de contas, segundo eles, a pessoa estava em desfavor com Deus. E eles acreditavam nisso. Mas aqui o Senhor Jesus, ele vai dizer, então eles perguntam para ele, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, queridos, algumas vezes Deus permite, não é que Deus manda, mas Deus permite uma enfermidade ou uma deficiência de ordem adâmica, ou pode até em algum caso, segundo o seu propósito, até mesmo permitir um emissário maligno, como o caso de Jó, é um exemplo clássico para nós, mas para quê? Para se manifestar na vida da pessoa a glória de Deus. Porque o Senhor Jesus disse assim, olha, nem ele, nem seus pais pecou, mas ele nasceu assim para se manifestar nele as obras de Deus. E assim Deus ser glorificado através da cura deste homem. Deus não seria glorificado através da cegueira dele, mas através da cura dele. E também o capítulo, estamos pertinho aqui, aproveitando que estamos pertinho aqui, do capítulo 11, do mesmo Evangelho, capítulo 11 e versículo 1, o texto diz que estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, amados, a confusão que há é que, às vezes, nós não percebemos que Deus permite a enfermidade, não é para nos ver sofrer, não é para nos ver padecendo, mas é porque, mais à frente, o nome do Senhor vai ser glorificado. É Bíblia, não é conjectura, não é recurso extra-bíblico, é Bíblia. Então nós vemos aqui que o Senhor Deus permitiu aquele homem nascer cego e permitiu a enfermidade na vida de Lázaro e que, ao final, o nome do Senhor Deus foi glorificado. Então foi para a glória de Deus. Mas voltando aqui mais uma vez, ao culto em que o Senhor Jesus estava ministrando, então a mulher, o texto é bem claro, que diz que ela tinha um espírito de enfermidade. E não sabemos o que levou este espírito se apossar da vida dela. Não estamos aqui fazendo um julgamento de legalidade por parte dela. Mas o certo é que ela estava cometida por esse espírito de enfermidade. E certamente essa mulher, como os demais deficientes da sua época, eram pessoas que eram desprezadas, eram pessoas que eram menosprezadas onde chegavam por causa da questão que eu disse e repito, por causa da questão de se acreditar que a pessoa, se ela estiver enferma ou estiver padecendo de alguma dificuldade, é porque está em desfavor com Deus. Ora, então o que nós diremos do profeta Eliseu, que foi um santo homem de Deus? E diz o texto que Eliseu, quando Eliseu estava para morrer, ele estava enfermo da enfermidade que ele morreria. Então, Eliseu, um profeta de Deus, ele morreu enfermo. E ele não morreu em desfavor diante do Senhor seu Deus, porque diz a Bíblia que até mesmo
depois de morto, um homem que havia falecido, foi jogado foi jogado na cova em que ele estava, e ele tocou, e o corpo dele tocou nos seus ossos, encostou nos ossos de Eliseu, e aquele homem reviveu. Tal é a virtude de Deus na vida de Eliseu. Então, amados, pode até acontecer o Senhor Deus permitir uma enfermidade em nossa vida por correção, sim. Pode acontecer, sim. Mas não podemos generalizar. Não podemos generalizar, dizer que toda enfermidade, todo tipo de sofrimento é por causa do pecado. Porque se não for assim, muitos servos de Deus não poderiam morrer, porque há tantos homens de Deus, há tantas mulheres de Deus, e no entanto eles morrem enfermos. Eles não têm fé? Têm fé. Não são fiéis, mas morrem enfermos. Com toda a sua fidelidade, com toda a sua pureza, com toda uma vida de santidade. Eles procuram santificar a sua vida e mesmo assim eles morrem enfermos. Então, queridos, herança adâmica, permissão de Deus e, em alguns casos, aqui, espíritos de enfermidades. Mas olha, neste dia seria diferente para aquela senhora, porque Jesus estava no culto, graças a Deus, glória a Deus. Jesus estava no culto. Este culto seria um culto totalmente diferente para aquela senhora. O final daquele culto seria um culto totalmente diferente para aquela dona, para aquela senhora, para aquela mulher que estava escravizada por um espírito de enfermidade. Era o fim do cativeiro dela. Era o dia da libertação dela. Para os religiosos, os príncipes da sinagoga, ela era não só apenas mais uma mulher, e principalmente uma mulher deficiente. Então, para eles, a situação dela ainda era pior, que além dela ser mulher, ainda era deficiente. E certamente, segundo a concepção deles, aquela mulher não estava em agrado com Deus, não estava desfrutando do favor de Deus. E então, não sabemos quantas vezes aquela mulher foi àquele culto, aquelas reuniões em que o Senhor Jesus não estava. Não sabemos quantas ministrações ela ouviu, não sabemos quantas das vezes ela foi ignorada, e não somente pelos líderes religiosos. Até mesmo alguns dos seus compatriotas, não eram todos, mas alguns dos seus compatriotas certamente ignoravam ela. E mesmo entre os líderes religiosos havia também exceções. Podemos citar o caso de Zacarias, né, o pai de João Batista, que foi um homem, era um sacerdote, não é? E foi um homem piedoso, juntamente com sua esposa Isabel. Então também não queremos generalizar. Havia homens piedosos mesmo entre os líderes religiosos daquela época. Mas a maioria, eles eram prepotentes, e na sua prepotência e na sua autossuficiência, como ensinadores, como detentores do conhecimento da lei de Moisés, eles eram petulantes, arrogantes, e eles não estavam nem aí para o sofrimento do próximo. Não queremos culpá-los pelo sofrimento dessa mulher. Mas eles das outras vezes que possivelmente essa senhora frequentou aquele culto, era para eles fazerem alguma coisa por ela. E então, mas o Senhor Jesus estava lá, glória a Deus. Este dia, Jesus estava no culto. Amados, Jesus precisa estar nos cultos. O Senhor Jesus, ele precisa estar em nossos cultos. Não podemos substituí-los por outros recursos. Não podemos substituir o Senhor Jesus. Não podemos substituir a obra do Espírito Santo. Não podemos substituir a obra maravilhosa do Senhor Deus por outros recursos tais como amuletos, como talismã, como certos objetos
que diz que é para insuflar, para aumentar a fé do povo, e na verdade é uma manipulação da fé do povo. O Senhor Jesus não precisa disso. Aí alguém usa o argumento, mas o próprio cego de nascença, o Senhor Jesus fez lodo. Tá, ele fez, mas ele não mandou nós fazer lodo. Os apóstolos, quem tocava nos aventais dos apóstolos eram curados, mas os apóstolos não mandaram, ninguém vai andar fabricando aventais para que os outros toquem, para que sejam curados. Ali, a unção, a virtude de Deus na vida dos apóstolos, na vida de Paulo, na vida de Pedro, de João, era tão pungente, era tão abundante, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que aí sim, os aventais, a sombra deles curavam as pessoas, mas eles não planejaram isso. Eles nem sabiam que ao sair à rua, as pessoas quando fossem alcançadas por suas sombras, seriam curadas. Eles não tiveram essa presunção, essa pretensão. Então, amados, Jesus estando no culto, não precisa de ajuda, não precisa de amuletos e não precisa de talismã, não precisa de objetos, não precisa de indulgências e não precisa de penitências para se obter a cura por parte do Senhor Jesus. Ele é autossuficiente. Então, o Senhor Jesus, ele estava ministrando, e certamente ele estava ministrando com um olho na ministração, uma força de expressão, e com um olho na ministração e o outro naquela mulher. E olha que aquela mulher aparentemente estava oculta aos seus olhos, porque também nas sinagogas as mulheres não tinham o privilégio, não tinham o direito. Era um absurdo, queridos. Era um absurdo. A que ponto chegou os líderes religiosos dos dias do Senhor Jesus? Foi por isso que a maior parte deles foram reprovados pelo Senhor Jesus. Porque as mulheres não tinham nem mesmo o direito de se sentarem ao lado dos homens. Nem as esposas não podiam se sentar ao lado dos seus maridos. Dentro da sinagoga havia uma espécie de cortina que separava uma parte da metade da sinagoga para trás, para que as mulheres se assentassem e os homens assentavam à frente, tomavam a parte da frente, os principais lugares, com o objetivo de, entre aspas, ali evidenciar a dignidade dos homens e a indignidade das mulheres. Ou seja, segundo eles acreditavam, as mulheres, como seres inferiores, elas não eram dignas de tomar assento ao lado dos seus esposos. E então as mulheres ficavam atrás, bem atrás, e uma cortina era colocada então entre elas e os homens, demonstrando assim a sua indignidade. Mas, queridos, isso nunca veio da parte de Deus. Isso nunca veio da parte do Senhor. Embora o Senhor Deus outorgou o sacerdócio da família e da casa para o esposo, mas esse sacerdócio não é para ser exercido de uma forma ditatorial, de uma forma rude, de uma forma em que o esposo só olha para a esposa de sobrancelha fechada. Principalmente, alguns maridos, principalmente se estiver perto de outros homens, estiver perto em público, quer demonstrar uma autoridade, que na verdade não é uma autoridade, é um autoritarismo em cima da mulher para mostrar que é ele que manda. Mas olha, este não é o comportamento, não é a atitude de um servo de Deus. Porque o servo de Deus, o Senhor Jesus, o Paulo vai nos dizer que o cuidado, o nosso amor com a família, com a esposa, com a família, é o cuidado que o Senhor Jesus teve e tem para com a igreja. Então, amados, este comportamento que os líderes religiosos tinham com as esposas, com as mulheres, era um comportamento indigno. E então, o Senhor Jesus, ministrando então ao coração daqueles ouvintes, certamente o coração daqueles ouvintes estavam ardendo,
estavam se alegrando, o coração, a alma daqueles que estavam presentes, com exceção daqueles que estavam com o coração endurecido, como os líderes religiosos, ou quase todos eles. Mas, com exceção destes, aqueles cujo coração, cuja alma estava sequioso pela presença de Deus, porque havia uma sede incrível, uma grande sede pela voz de Deus, principalmente porque eles estavam saindo do período interbíblico em que o Senhor Deus ficou muitos anos, aproximadamente 400 anos sem uma voz profética, e agora surge o carpinteiro de Nazaré, glória a Deus. Surge agora o Senhor Jesus, o filho de Davi, descendente de Davi, agora trazendo uma ministração toda diferenciada, uma ministração toda especial. Não, então o coração daqueles que estavam naquele culto, certamente eles estavam queimando, a sua alma estava sendo satisfeita, estava sendo saciada, glória a Deus, graças a Deus, estava sendo saciada, porque aquela ministração estava sendo aplicada, estava sendo ministrado pelo Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então aquele culto não poderia ser o desfechar, o término daquele culto, não poderia ser diferente mesmo, além dos corações que estavam queimando, estavam alegres, estavam fervilhando com a voz mansa e suave, a voz mansa e suave do Senhor Jesus Cristo, mas aquela mulher que até então vivia sufocada, certamente vivia humilhada, encurvada, cativa, ela estava numa posição que não era sua, a posição de Deus para o ser humano não é viver encurvado. Hoje, infelizmente, a humanidade, uma grande parte da humanidade, está vivendo encurvado pelo pecado, está vivendo encurvado pela incredulidade, estão vivendo encurvados porque estão trilhando outros caminhos que não agradam a Deus. Alguns estão deturpando a Bíblia, estão deturpando a palavra de Deus, mas a ministração do Senhor Jesus continua ecoando, vívida, límpida, tão nova quanto quando foi ministrado nos seus dias contemporâneos, durante o seu ministério terreno. As palavras do Senhor Jesus ainda continuam ecoando, vívida, límpida, vivificada e renovada pela ação do Santo e Glorioso Espírito aos nossos corações, às nossas almas. Então, queridos, aquele culto foi um culto avivado, foi um culto maravilhoso, foi um culto diferenciado, porque Jesus estava no culto. Não vamos permitir, não vamos deixar, não vamos trocar a presença do Senhor Jesus em nosso culto. Jesus é tudo em nosso culto. Jesus é tudo em nossa vida. Jesus é tudo em nosso lar. Glória a Deus, graças a Deus. Então, o Senhor Jesus ministrou. E diz o texto aqui que vendo a Jesus, não sabemos se Jesus viu através da cortina ou se viu ela através de uma greta da cortina, não sabemos, também não importa. O certo é que Jesus notou-a. E olha, queridas, o Senhor Jesus foi aquele culto, não foi por acaso. Deus não faz, amados, Deus não precisa do acaso, Deus não precisa de coincidências para operar em nossa vida. Tudo tem um propósito do Senhor Deus em nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E aquela mulher, apesar de padecer daquela enfermidade, apesar de até aquele momento viver uma vida cativa, mas ela não era filha de Satanás, ela era filha de Abraão. Ela era filha de Abraão, diz o Senhor Jesus. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da sua enfermidade. Então eu estava dizendo que o Senhor Jesus, ele quebrou um protocolo. Ele quebrou um protocolo aqui. Porque segundo a liderança daquela sinagoga, o Senhor Jesus, como um ministrante, ele não era líder da sinagoga, ele não era príncipe da sinagoga. Então, ele não poderia quebrar aquele protocolo.
certamente quando o Senhor Jesus chama aquela senhora para junto dele, certamente o príncipe da sinagoga e os demais adversários do Senhor Jesus, certamente eles se encheram de fúria, eles já ficaram indignados antes mesmo do Senhor Jesus curar aquela mulher, eles já ficaram indignados, porque o Senhor Jesus, ele não perguntou para o líder da sinagoga se ele podia chamar aquela mulher, ele chamou ela, diz o texto, e vendo a Jesus, chamou-a a si. Então era o dia dela, era o dia do milagre dela, era o dia da libertação dela, era o dia do término do cativeiro dela. E então o Senhor Jesus disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então, queridos, o lugar daquela mulher, a posição daquela mulher, não era para viver uma vida de cativeiro, embora que havia 18 anos que ela estava padecendo, mas o lugar dela não era o cativeiro, o lugar dela, a posição dela, a posição da liberdade, a posição de livre. Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Queridos, um outro detalhe que nós percebemos aqui, que o Senhor Jesus, ele não precisava colocar as mãos sobre aquela mulher para curar ela. Nós encontramos outros exemplos em que o Senhor Jesus simplesmente liberou uma palavra, em que o Senhor Jesus, me lembro agora do milagre, da cura dos 10 leprosos, em que o Senhor Jesus simplesmente só falou com eles: olha, vocês estão pedindo a cura, então vai e mostra para o sacerdote. E diz o texto, enquanto eles foram, enquanto eles caminhavam, enquanto eles obedeciam, eles foram curados. Então o Senhor Jesus, ele não precisava de impor as mãos sobre esta senhora. Mas olha, queridos, esta mulher, ela estava recebendo não somente a cura, não somente o milagre da parte do Senhor Jesus, ela estava recebendo o fim do cativeiro de Satanás na sua vida, mas também ela estava recebendo no corpo as mãos amorosas de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Quanto tempo talvez que aquela mulher não recebia um toque carinhoso, um toque de amor, um toque de misericórdia. E neste dia, o Senhor Jesus não somente chamou ela para junto de si, graças a Deus. O nosso lugar, amados, o lugar do ser humano, encurvado pelo pecado, não é viver cativo, não é findar os seus dias, findar a sua existência no cativeiro do pecado, no cativeiro de Satanás. Mas o nosso lugar é junto do Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquela mulher, ela certamente vivia cansada da sua situação, ela vivia oprimida da sua situação, mas aquele dia era o dia da sua vitória. Glória a Deus, graças a Deus, era o dia da sua vitória. E então o Senhor Jesus chamou ela e não somente liberou a palavra do milagre, a palavra da cura: mulher, está livre da tua enfermidade, mas pôs as mãos sobre ela. E imediatamente, logo ela se endireitou. E o que aconteceu? Ela glorificava a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, esta enfermidade na vida daquela mulher foi colocada, sim, foi imposta por um espírito maligno. Mas olha, quando o Senhor Jesus chega, quando Deus chega na vida do homem, na vida da mulher, o cativeiro é desfeito. E a obra de Satanás agora é desfeito. E agora, aquilo que era obra do diabo, agora passa a ser obra de Deus, através do milagre do Senhor Jesus, na vida daquele que está no cativeiro. E agora, o nome do Senhor Jesus é glorificado, o nome de Deus é glorificado. O nome do Senhor Deus foi glorificado neste momento. Então, o líder da sinagoga, ele indignado, diz o texto aqui que ele ficou indignado,
Para ele não importava o bem que aquela mulher estava recebendo. Para ele não importava que o Senhor Jesus estava libertando uma nova vida. Que o Senhor Jesus havia expulsado de uma vida o cativeiro de Satanás, o cativeiro do diabo, o espírito de enfermidade. Aquele espírito de enfermidade, ele teve que bater em retirada. Mas para o líder da sinagoga, não importava isto, porque o líder da sinagoga ele estava insensível. Para ele o que importava era a regra, o que importava para ele era o costume, o que importava para ele era a tradição dos anciãos, o que importava para ele era o costume dos doutores da lei. Não importava se Jesus estava curando, não importava se Jesus estava salvando, não importava se Jesus estava libertando uma vida do cativeiro de Satanás, mas para eles Jesus estava curando, estava quebrando algumas, já havia quebrado uma regra de ter chamado a mulher para junto de si, para um lugar que não era lícito, segundo eles, a mulher está. E ainda Jesus estava curando no sábado. Jesus é Senhor do sábado. E então ele disse, olha, vocês sabem que tem 6 dias da semana em que se pode trabalhar, em que é necessário trabalhar. Pode vir nesses dias para ser curados, mas não no dia de sábado. Mas aquele dia era o dia da cura daquela mulher. Outro dia, se ela viesse em outro dia que o Senhor Jesus não estivesse, seria apenas mais um culto para ela. Seria apenas mais uma ministração para ela, e uma ministração enfadonha. E volto a repetir, não estou falando aqui da santa e gloriosa lei do Senhor entregue ao seu servo Moisés, não, estou repetindo. Mas estamos falando das imposições que aqueles líderes acrescentavam à lei de Moisés. E então, mas o Senhor Jesus não deixou por menos. O Senhor Jesus não deixou por menos. Certamente, aquele líder, ele não teve coragem de se dirigir diretamente ao Senhor Jesus. E então jogou uma indireta para o Senhor Jesus, falando para a multidão, falando para os presentes, mas indiretamente falando para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus entende a indireta, não ficou intimidado. E então diz o texto, respondendo, porém, o Senhor disse-lhe, hipócrita, no sábado não tira cada um da manjedoura ou do curral, cada um de vós, o seu boi, o seu jumento, e não leva eles para comer, não leva eles para beber? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Então, queridos, eu repito, então aquela senhora, ela não nasceu para ser uma cativa da prisão de Satanás, ela era filha de Abraão, Queridos, por uma promessa de Deus, todos nós somos filhos de Abraão, nós nascemos para ser filhos de Abraão pela fé. O Senhor Deus, quando ele chama Abraão, ele disse, em ti serão benditos todas as famílias da terra. E Paulo vai dizer na carta que ele escreve aos Gálatas, que todos os que são da fé são benditos juntamente com o crente Abraão. Então, amados, embora nós nascemos com uma natureza pecaminosa, nós nascemos com a herança adâmica, mas o nosso destino, o propósito de Deus para nós, que nós findemos os nossos dias, a nossa caminhada nessa terra, com a herança adâmica, porque se o primeiro Adão sucumbiu, o segundo Adão triunfou e ele levou sobre si o nosso cativeiro, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, glória a Deus, aleluia! Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si, diz o apóstolo Paulo, que ele pegou a cédula que era nós, a escrito, o documento de dívida que era contra nós, e cravou na cruz do Calvário, e naquele dia ele exclamou, está consumado, tetelestai, está pago a dívida da humanidade em toda a sua totalidade.
Glória a Deus. Naquele dia, o nosso cativeiro foi quebrado. O direito do diabo nos manter cativos, nos manter presos no pecado, foi quebrado. Porque Jesus, aquele que estava no culto, ele foi até a cruz do Calvário e quebrou o nosso cativeiro. Ele nos libertou do nosso cativeiro. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amados, não percamos este alvo. Se Jesus está no culto, e Ele precisa de estar no culto, precisamos de nos humilhar e falar, Senhor, não se ausente do nosso culto. Precisamos a exemplo dos discípulos de Emaús, quando Jesus fez que ia passar direto, falou, Senhor, fica conosco. Fica conosco. Precisamos de pedir ao Senhor Jesus, Senhor, fica conosco, permaneça no nosso culto, permaneça conosco, não como um participante do culto, mas o Senhor é o Senhor do culto, o Senhor é o Rei do culto, o Senhor é o Rei da glória, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é Senhor da igreja. Nós sabemos que no dia que o Senhor Jesus vier, todos vão dobrar o joelho, mesmo aqueles que menosprezam, que zombam da obra de Deus, que zombam da palavra de Deus, que zombam da igreja de Deus, todos vão ter que dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus, glória a Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um, em o nome de Jesus. Amém.